dia, meu irmão, minha irmã. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã para refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós, nesses 40 dias com Deus, nesses 40 dias de visita ao nosso interior, olhando para dentro de nós mesmos, de nós mesmas, e pedindo a Deus ajuda, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite nessa transformação, nessa mudança de rumo, nesse tempo de aprofundamento, nessa jornada espiritual. Hoje nós estamos começando com um novo propósito de número 3. E o propósito de número 3 remete à santificação, ao discipulado com Cristo. E o tema para nós nessa manhã é semelhante a Cristo. E aí eu quero ler com você, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quero ler o versículo 28. Eu quero ler também o versículo 29, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Quero ler com você ainda aqui, na carta de Paulo aos Colossenses. Olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Nós fomos chamados e chamadas para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós nessa manhã. É isso que nós vamos conversar nessa manhã. Chamados e chamadas para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Desde todo o princípio, desde a criação da humanidade, o desejo de Deus é que nós sejamos igual ao seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o terceiro propósito que Deus tem para a nossa vida nessa série de caminhada, nessa série de 40 dias com Deus. No princípio de tudo, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é um privilégio. É um privilégio de Deus para nós, porque de todos os seres que Deus criou, o único que Deus falou, que Deus criou, que Deus disse, façamos conforme a nossa imagem e semelhança, somos nós, seres humanos. Então você é um privilegiado nessa manhã, você é um privilegiado de ouvir isso, de ler isso na palavra de Deus. E é interessante que Deus nos dá algumas características muito importantes. Olha só que privilégio, nós somos inteligentes, nós podemos pensar, nós podemos ponderar, Deus nos dotou de capacidade para solucionar problemas. Como Deus, nós também nos relacionamos, podemos dar e receber amor e somos dotados de uma consciência moral. Nós podemos discernir entre o que é o certo e o que é errado. E quando nós falamos de discernir o que é o certo e o errado, isso quer dizer que Deus nos dotou de uma responsabilidade diante dele. Nós temos uma responsabilidade. E no mesmo relato da criação, isso aqui a gente está falando lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, se nós dermos continuidade à leitura do texto bíblico, nós vamos ver que algo aconteceu ali no jardim. Algo aconteceu ali no jardim. Aconteceu alguma coisa que arranhou essa imagem que nós temos de Deus em nós. Ela foi danificada, ela foi distorcida pelo pecado. Nós vemos ali no relato, quando o homem e a mulher comem do fruto, do conhecimento do bem e do mal, há uma distorção na nossa imagem perante Deus.
E aí quem é o responsável por restaurar essa plena imagem que havia se perdido? O responsável é Jesus. Então, para que nós possamos viver segundo o propósito de Deus, para que essa imagem e semelhança de Deus se torne plena na nossa vida, nós precisamos nos parecer com Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e expressão exata do seu ser. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A plena imagem e semelhança de Deus nós encontramos em Jesus Cristo. E se nós queremos nos tornar filhos e filhas de Deus, nós precisamos ser semelhantes a esse Cristo. Se queremos ter essa imagem e semelhança restaurada na nossa vida, nós precisamos nos achegar até o Cristo. É interessante que tem uma expressão que a gente utiliza muito, tal pai, tal filho, né? Para que nós possamos ser parecidos e expressarmos quem Deus é, nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos nos tornar parecido com o Filho dele. E Deus se agrada quando alguém olha para você e percebe Deus na sua vida. Isso, eu chamo disso de adoração. Eu chamo isso de adoração. Quando alguém olha para você e percebe Deus na sua vida, vê os atributos de Deus na sua vida, vê que você se parece com o Filho de Deus. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Deus quer que os seus filhos e filhas tenham a sua imagem e semelhança. Deus quer que nós nos tornemos parecidos com o Cristo, porque o Cristo ele reflete a verdadeira imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer, busquem uma maneira completamente nova de viver. Uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. A gente tem conversado um pouco sobre a criação nessa manhã, e quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para Adão e Eva, nós estamos vendo ali que a humanidade está dizendo não para Deus. Quando eles decidem, quando eles fazem a opção por comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, por querer tornar-se igual a Deus, nós estamos vendo ali a humanidade dizendo não para Deus. E quando o texto nessa manhã nos chama para que nós possamos ser semelhantes a Cristo, em Cristo nós vemos a humanidade dizendo sim para Deus. Então o desejo de Deus, desde a nossa criação, é que nós nos tornemos semelhantes ao Cristo. O Cristo que vai dizer sim para Deus, sim, eu me submeto à sua vontade, Senhor. Sim, eu quero viver o seu propósito. Sim, eu quero viver para a glória do seu nome. O objetivo de Deus para nós essa manhã é desenvolver em nós o caráter de Cristo. O desejo de Deus para nós nessa manhã é que nós cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes ao Cristo. Já falei isso em outras reflexões, em reflexões anteriores, é o Deus que se torna gente para mostrar a gente como ser gente. Chamado de Deus para nós essa manhã nos tornarmos semelhantes a Cristo. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Deus quer que nós desenvolvamos o fruto do Espírito em nossa vida. Deus quer que nós sejamos, como Paulo descreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que nós vivamos dessa forma.
Isso é o que Deus quer desenvolver em nós nessa manhã. E isso é fruto, graça e obra do Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. O texto sagrado vai dizer: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. E aí, esse processo de transformação, de mudança de caráter, um caráter semelhante ao de Cristo em nós, nós chamamos isso de santificação. Esse é o terceiro propósito de Deus para nós. Nós já trabalhamos o propósito da adoração, nós já trabalhamos o propósito da comunhão, e nos próximos dias nós iremos trabalhar o propósito da santificação. Esse é o terceiro propósito. E a obra de santificação em Deus, de Deus em nós, é feita por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que é liberado sobre a nossa vida de uma maneira poderosa. Poderosa e tranquila. Porque geralmente quando nós pensamos nessa obra do Espírito Santo em nós pensamos sempre em algo muito espetaculoso, muito grandioso. Não que Deus não se manifeste dessa maneira, mas é perceber diariamente, cotidianamente, nas coisas pequenas, o Espírito Santo trabalhando através de nós. Nem sempre ele é um vento impetuoso. Por muitas vezes ele é uma brisa. O Espírito Santo quer trabalhar características de Cristo em nós. E essas características, elas não são produzidas por imitação, mas por habitação, graça e obra do Espírito Santo em nós. Porque imitar é fácil. O que nós estamos falando aqui não é de coisas superficiais, não é de vestir uma capa para se parecer com Cristo. Nós estamos falando aqui de uma transformação dentro dos nossos corações. Nós estamos falando aqui de ser em Deus, ser transformado por Deus, receber a habitação do próprio Deus em nós. O convite de Deus para nós essa manhã é que Cristo viva através de nós. Cristo viva através de nós. E Cristo quer viver através de nós, quer viver através de mim e de você. E aí eu quero compartilhar contigo nessa manhã 3 princípios para que nós possamos ser semelhantes ao Cristo. O primeiro deles é: devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Deus espera que você haja primeiro, meu irmão e minha irmã. Não espere você se sentir poderoso, confiante, preparado ou preparada. Não espere se sentir forte. Siga adiante na sua fraqueza. Siga adiante com o seu medo, com os seus sentimentos. É na caminhada, é tomando o primeiro passo que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Você deve cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Você deve tomar uma atitude. Nós devemos tomar uma atitude para que nós possamos ser semelhantes ao Cristo. Nós devemos cooperar com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos esforçar. E quando nós estamos falando aqui de esforço, nós estamos relacionando isso a um crescimento espiritual. Você deve se esforçar para crescer espiritualmente, para você se tornar semelhante a Cristo. E aí Paulo, lá no capítulo 4 de Efésios, ele vai nos dar
3 deveres para que nós possamos nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos abandonar a nossa maneira de agir. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Nós devemos abandonar a nossa maneira antiga de agir. Em segundo lugar, nós devemos mudar a nossa forma de pensar. E aqui a gente está dizendo de metanoia, de expansão da mente. De expandir a mente para uma nova realidade que Deus quer nos mostrar. Capítulo 12 de Romanos vai falar, transformar-se pela renovação da nossa mente. E quando Paulo está falando aqui de transformar-se, ele está falando de metamorfose, ele está lembrando daquele processo da lagarta até ela se tornar uma borboleta. E olha que símbolo bonito. Isso é uma bela descrição daquilo que acontece conosco quando nós nos permitirmos pensar e ser transformado pela renovação da nossa mente. Deus está alçando para nós voos mais altos. E nós só voaremos mais altos, nós só viveremos o novo de Deus na nossa vida se nós abrirmos as nossas mentes para que agora a mente de Cristo seja trabalhada em nós. E em terceiro lugar, adquirir o caráter de Cristo. Desenvolver novos hábitos, hábitos dignos de Deus. Frutos dignos de arrependimento. E quando nós falamos aqui de caráter, de trabalhar o caráter na nossa vida, é justamente a soma de novos hábitos. Se nós queremos ter o nosso caráter transformado por Cristo, nós precisaremos adotar novos hábitos na nossa vida. Revestir-se, a Bíblia vai dizer de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Outra coisa muito interessante para que nós possamos nos tornar semelhantes a Cristo é Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar a nossa vida. Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos e filhas de Deus, as pessoas nas quais nós relacionamos, suprem o apoio que nós precisamos para crescer. E as circunstâncias ao nosso redor suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos nos relacionar com as pessoas e as circunstâncias vão mostrar para nós como nós podemos ser semelhantes ao Cristo. Muitas pessoas acreditam que somente estudo bíblico e oração são capazes de transformar a nossa vida. Claro que são, a gente não está aqui negando, mas a gente está falando aqui de um conjunto de coisas. Deus usa pessoas, e aí quando nós estamos falando aqui de Deus usar pessoas, nós estamos falando aqui de um processo de discipulado, um processo de crescimento, um processo de ajuda mútua. Se nós queremos alcançar maturidade espiritual nas nossas vidas, nós não conseguimos alcançar essa maturidade através somente de uma busca individual. Nós já falamos aqui que Deus é a relação, a Trindade dá testemunho dessa relação, desse Deus comunidade. Ela dá testemunho daquilo de como nós devemos caminhar. E a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não vai conseguir crescer e ser semelhante ao Cristo. Nós não vamos conseguir crescer e sermos semelhantes ao Cristo se nós vivermos de maneira isolada.
é interagindo com as pessoas, é que nós vamos demonstrar frutos dessa maturidade espiritual. Você precisa de uma igreja, você precisa de uma comunidade, você precisa de um grupo mais íntimo na qual você pode se relacionar e que você pode crescer e se tornar semelhante ao Cristo. Na relação, no contato com o outro, na vivência com o outro, com a outra, nós podemos desenvolver o caráter de Cristo em nós também. E aí, por último, tornar-se semelhante a Cristo é um processo lento e um longo processo de crescimento. Nós estamos falando aqui de maturidade espiritual. E aqui, maturidade espiritual, ela não acontece de maneira instantânea. A pastora fala muito sobre um pó de pirlim-pim-pim. Ela não acontece no estalar de dedos. É um desenvolvimento, é um processo. Requer caminhada. E é uma caminhada que vai durar o resto da sua vida, da nossa vida, da minha vida. Isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. É um processo que não termina. É uma caminhada constante. Para que você possa alcançar maturidade, para que você possa ser transformado e desenvolver o caráter de Cristo, não tem como fugir desse processo. É um processo que vai durar a sua vida inteira. Nós estamos sendo convidados e convidadas nessa manhã a participarmos desse processo. A caminhar com Cristo. A caminhar como Cristo. A caminhar segundo o propósito de Deus para nós. Propósito da santificação. Propósito da santificação. Nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. É o tema da nossa reflexão nessa manhã. Eu quero deixar um versículo para você memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E aí vai uma pergunta para que você possa meditar durante todo o seu dia. No dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? O que eu e você precisamos olhar para dentro de nós? Qual área da nossa vida nós precisaremos pedir ao Espírito Santo de Deus para tocar, mudar, para que possamos caminhar à semelhança de Cristo aqui na terra? Deus está nos chamando para esse processo de santificação. E aí não é um processo fácil. Eu não estou dizendo isso para te desanimar. Estou dizendo isso para você, para que nós tenhamos consciência, para que nós possamos alcançar maturidade na presença de Deus. Vamos juntos e juntas caminhar nesse propósito, um fortalecendo o outro, uma fortalecendo a outra. Vamos atender ao chamado de Deus para nós, para que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Eu quero, eu tenho certeza que você quer também. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, obrigado por essa manhã, pela vida, por essa brisa que corre nesse momento, Senhor. Obrigado mais uma vez por esse espaço de compartilhamento, de crescimento espiritual, Senhor. E nós estamos falando nessa manhã de crescimento espiritual, de transformação de mente, de caráter, de adquirir novos hábitos. Senhor, nos ajude.
Nos ajude a caminhar na tua santa presença, Senhor. Nós estamos falando aqui sobre o terceiro propósito, o propósito da santificação. E nós só podemos andar em santidade com o Senhor por pura obra e graça do teu Espírito Santo. Por isso nós te convidamos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, venha habitar os nossos corações. Nos ajuda nessa manhã, na nossa caminhada, a enxergarmos, a olharmos para dentro de nós mesmos e ver aquilo que precisa ser mudado. Senhor, nós queremos ser transformados nessa manhã pela tua graça. Toca a minha vida, toca a vida do meu irmão, da minha irmã. Nós queremos nos tornar semelhantes a Cristo. Nós queremos caminhar com Cristo, apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades. Há um desejo no nosso coração nessa manhã, Senhor. Nós queremos caminhar contigo. Nos ajuda a caminhar contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser semelhantes a Ti. Nos ajuda a espalhar o Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a viver de maneira tal que as pessoas possam perceber a presença do Cristo em nós. Ser conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Cheiro para você. Tenha um ótimo dia.